Alex Silva. Alô, meus amores, um grande abraço, mais uma vez, já estamos de volta e tudo que rolou nessa quarta-feira, dia 29 de junho, sobre os debates sobre o futuro do Auxílio Brasil, temporário ou fixo, R$600 de auxílio, Vale Gás de R$120. Está definido que teremos a inclusão de aproximadamente 1.600.000 novos beneficiários, vamos se juntar aí aos mais de 18,5, ou seja, vamos bater aí a meta de praticamente 20 milhões. Essa é a previsão. Alex, houve votação? Já falei no vídeo anterior. Não houve votação nessa quarta-feira. Tudo ficou para uma nova data, dia 30 de junho, portanto, quinta-feira, uma nova data, a previsão de novos debates calorosos. O que rolou foram muitas dúvidas. Inclusive, não foi falado sobre, por exemplo, o empréstimo consignado, que havia uma previsão de alguém citar, de alguém falar, como estava muito caloroso, muitas dúvidas sobre os textos. Consignado do empréstimo, não foi definido nada. O governo não falou nada sobre empréstimo consignado até esse momento. Poderá falar se definir aí o futuro do Auxílio Brasil, sobre o texto para ser votado, poderá falar, mas até agora nada foi dito. Outra coisa, mãe-chefe sobre os R$1.200. Essa emenda nem sequer foi citada. Eu lembro que essa emenda está na Câmara dos Deputados Federais e no Senado Federal não foi tocado no assunto. Agora teve muitas dúvidas. Eu vou explicar para você o que é que vai acontecer, tá? Só lembrar que já é certo, os cartões já estão sendo entregues, como você já sabe, como a gente antecipou aqui. Em todo o Brasil está sendo entregue os novos cartões. São os cartões com chips, né? O cartão de débito do Auxílio Brasil. São 7.100.000 novos cartões que estão sendo distribuídos, entregues via Correios. E aí vão se juntar os que já foram entregues, cerca de 3 milhões de cartões, totalizando cerca de 10 milhões de cartões. Esses 3 milhões que foram entregues já no início desse ano. Agora se juntando a mais 7.100.000 pessoas, fique ligado aí, se você ainda não recebeu, deve receber. Porém, teremos uma lista aí que não vai receber agora, e aí vai ser uma nova data marcada, tá? Já que a previsão justamente são 18 milhões, agora vai ter entrada de 1.600.000 pessoas que estão na fila de espera, a previsão é que isso aconteça em agosto e não em julho, porque o próprio senador, né, o relator do projeto, o Fernando Bezerra, já vinha falando que os debates demoram, toda essa parte aí jurídica demora. Então, segunda-feira houve um atraso, terça-feira, dia 28 houve outro atraso, nessa quarta-feira 29 a gente estava na expectativa que houvesse a primeira das duas votações, não houve, muitos debates, enfim. Bora trazer os detalhes? Como é que você está? Tudo bem? Como é que está a família? Está bem? Desejar um dia abençoado por Deus, que dê tudo certo para você, para toda a sua família. Mais um dia novo, um renovo espiritual, um dia de oportunidades, um dia para a gente agradecer ao nosso Deus. Em nome de Jesus Cristo será um dia abençoado, tá? Eu peço para você dar aquele joinha, aquele like maroto, é importante você fazer isso agora, porque a gente vai se envolver com o assunto, se deixar para depois, termina esquecendo. Dá essa moralzinha, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações. Aqui, ó, é para você que está visitando a gente pela primeira vez, tá? Tá vendo aqui o nome escrever-se destacado em vermelho? Clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Fez isso? Estou confiando em você. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, o canal Campeão. Ó, o aumento não aconteceu, tivemos debates, mas ficou muitas dúvidas, né? Como eu falei no vídeo anterior, e aí ficou uma nova data, dia 30 de junho, quinta-feira, é uma data para ser, ou na sexta-feira, dia 1º de julho. A grande questão tem um recesso que vem aí no Congresso, na metade do mês, vai ter um recesso, ou seja, vai ter uma parada, por isso que agora é correria atrás de correria, tá? A previsão que a gente torce que aconteça para o pagamento desse mês de julho, mas tudo está encaminhando para ser atrasado, ou seja, para que os pagamentos só saiam realmente no mês de agosto. Bem, R$600 que você está vendo aqui, você que hoje recebe 400, esses 600, sendo aprovado agora, você já passa a ter mais R$200, 400 com 200, R$600, tá? Todo mundo que recebe 400 passará a receber 600. A dúvida é essa indefinição no Congresso, especialmente no Senado, se agora em julho passa a ser 600 ou se somente em agosto passa a ser 600. O Vale Gás, o projeto está bem claro, de 53 vai passar a R$120, só que há uma mudança,
estava sendo ventilado que os valores seriam pagos de forma mensal até dezembro, só que agora voltaram atrás e está tendo essa discussão. R$120 o valor em dobro, né? Ou seja, 53 vezes 2 dá 106, querem fechar em R$120, que é a média nacional, só que aí não é todo mês, é um mês sim, mês não. Por isso que está sendo esses debates, esse bate-boca, tá? Questão do Pix dos caminhoneiros, para eles terem direito, todos praticamente estão em harmonia, que devem concordar os senadores, que estão debatendo, e aí entra agora uma novidade que eles querem pagar também aí aos motoristas de aplicativos, taxistas, mototaxistas também, eles terem direito e querem uma verba, mais de R$3 bilhões para isso. Então, é muita alteração no texto, por isso que está tendo esse debate, tá? Tudo isso. Olha, o filho do presidente Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, ele falou, e no momento em que houve alteração da data, ele disse o seguinte: durante os calorosos debates, ele falou o seguinte, acompanhe palavras aí do filho do presidente Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro. Veja, tire suas próprias conclusões. Na sequência, o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, ele também falou. Bem, acompanhe, veja. A informação que eu tenho é que o impacto é incalculável. Ainda tem mais essa, há uma inconstitucionalidade de não haver a previsão desse impacto. E por fim, presidente, eu não conversei com o líder Fernando Bezerra, o eterno líder Fernando Bezerra, e nem com o senador Carlos Portinho, mas se for, no meu ponto de vista, estou falando aqui como líder do PL, no meu ponto de vista, se for algo que o plenário do Senado faz questão de passar a votação dessa PEC para amanhã, com o compromisso de que ela seja aprovada nos termos do que o senador Fernando Bezerra está colocando e de que todos terão esforço aqui para que haja quórum para a votação disso amanhã, eu acho que não vejo problema, mas queria afirmar esse compromisso de aprovar o relatório do senador Fernando Bezerra, salvo qualquer emenda de redação que possa surgir, como surgiram algumas dúvidas aqui, relator. E se essa votação for amanhã, mas com esse compromisso de quórum e de que teremos aí uma resposta pronta para a sociedade que aguarda ansiosa pela votação, se isso for o acordo possível, abrimos mão de votar hoje, mas com compromisso de que amanhã nós tenhamos uma palavra final favorável a essa PEC, presidente. Obrigado, líder Flávio Bolsonaro. Ainda há senadores para discutir, eu queria fazer um encaminhamento de acordo com o plenário do Senado Federal, com os senhores senadores e senhoras senadoras, os que estão presentes no plenário, os que estão pelo sistema remoto. De fato, a presidência tem tido muito critério e muita cautela na apreciação de matérias, de um modo geral, diretamente no plenário do Senado. Há essa possibilidade regimental pelo sistema que nós adotamos em função da pandemia. Essa proposta de emenda à Constituição não foi submetida à Comissão de Constituição e Justiça, ela veio direto para o plenário do Senado Federal. E isso nos impõe, repito, uma redobrada cautela, porque de fato se trata de uma alteração constitucional. Uma alteração absolutamente necessária, premente, justa, cujos conceitos estão colocados desde fevereiro deste ano pelo senador Alexandre Silveira, que concebeu a PEC, apresentada pelo senador Carlos Fávaro, com a assinatura de muitos outros senadores, e que naquele instante não teve a adesão do governo, mas que após, com o passar do tempo, identificando-se as necessidades em relação ao Auxílio Brasil, ao Vale Gás, ao transporte coletivo, a equiparação do etanol e a competitividade do etanol, entendeu-se então que devia ser apreciada. E aí, na PEC 16, apresentada pelo senador Carlos Portinho, que tinha inclusive muito bom mérito para enfrentar o problema dos combustíveis, há então um apensamento da PEC 16 à PEC 1, que tinha preferência por ser antecedente, e o senador Fernando Bezerra se desincumbe de fazer um parecer muito sintético de um texto que excepciona o teto de gastos públicos para
medidas assertivas, pontuais, em função de um estado de excepcionalidade, queira se chamar de emergência ou não, mas um estado de excepcionalidade que nós sabemos que há 33 milhões de pessoas em situação de miséria, de pobreza e de fome, e há problemas em função da guerra da Ucrânia que fez aumentar o preço dos combustíveis e que impõe medidas também excepcionais por parte do Congresso Nacional. Então, me parece, pelos pronunciamentos, que todos concordam com as medidas que estão sendo colocadas, desde que haja uma segurança em relação a não se tratar de um cheque em branco que seja expressão pura de irresponsabilidade fiscal, o que nós não faríamos no Senado Federal, como não fizemos na PEC emergencial, como não fizemos na PEC dos precatórios e como não faremos nessa PEC, queira chamar emergencial ou não, mas nessa PEC 1 e na PEC 16. Mas, de fato, em se tratando de uma alteração constitucional, o passar de um dia ou o passar de 2 dias para que tenhamos segurança do texto em relação a uma alteração constitucional, eu acho absolutamente apropriado, especialmente porque essa PEC, repito, não foi submetida à Comissão de Constituição e Justiça, é preciso ter segurança em relação a todos os conceitos que estão ali contidos. Pode ser, eventualmente, que nesse espaço de horas se identifique alguma medida outra que possa ser adotada com a adesão, inclusive, do governo e do Ministério da Economia para poder atender um setor específico, um segmento da sociedade específico que tem igual dificuldade. Então, eu considero que a ponderação feita pelo líder Randolfo Rodrigues, pelo líder Jean Paul Prats, com a adesão de inúmeros outros senadores, que eu não vou nominar, mas foram vários aqui, o Alessandro, o senador Tasso Gereissati, o senador Eduardo Braga e tantos outros, de que possamos ter a cautela de transferir a apreciação para uma outra data. Quanto a essa outra data, que não seja hoje, deixaríamos aberta então a possibilidade de discussão, poderia ser aberta a possibilidade de emenda, eventualmente, mas nós temos um problema de cronograma. A medida dessa PEC 1 e da PEC 16 é uma medida absolutamente urgente, como destacou o senador Flávio Bolsonaro. É preciso nós nos debruçarmos e apreciarmos e, na minha opinião, aprovarmos a PEC, mas não há problema em relação a se dar esse tempo necessário para essa melhor reflexão. O grande problema que nós temos de cronograma é que na próxima terça-feira nós temos uma sessão do Congresso Nacional que a presidência não abrirá mão de realizar. Nós já marcamos diversas sessões do Congresso Nacional e precisamos cancelar e definir, inclusive com diversas lideranças, inclusive da Câmara dos Deputados, que essa sessão se realizará às 14 horas do dia 5, na próxima terça-feira. Então, na terça-feira, nós não temos condição de fazer uma sessão do Senado Federal, salvo se a fizéssemos na parte da manhã, o que uma manhã de terça-feira pode prejudicar, e eu gostaria de reservar a manhã de terça-feira para uma reunião de líderes do Senado Federal para deliberarmos outras questões igualmente importantes. Então, a sugestão que faço ao plenário, a apreciação dos senhores, considerando o acolhimento das emendas pelo senador Fernando Bezerra, aquela possibilidade do cheque em branco, entre aspas, ser extirpada por sugestão de diversos líderes, então há um amadurecimento já muito profundo nessa sessão de hoje, que nós pudéssemos transferir a deliberação dessa proposta de emenda à Constituição para a sessão de amanhã do Senado Federal, às 16 horas. Lembrando que a votação pode se dar pelo sistema presencial e também pelo sistema remoto, de modo que a aparente dificuldade de quórum nós não teríamos em função dessa possibilidade da apreciação e da própria discussão pelo sistema remoto. Então, a proposta que faço é que possamos avançar na discussão hoje com aqueles que ainda desejam discutir a matéria, não a deliberaríamos na data de hoje e ela seria incluída como primeiro item da pauta de amanhã, permitindo essas 24 horas para uma melhor reflexão e uma melhor abordagem dos senhores senadores e das senhoras senadoras. Essa é a proposta de encaminhamento de acordo que a presidência faz para o crivo dos senhores senadores e senhoras senadoras. Senhor presidente. Pois é, portanto, está aí, né? Então, foi o ponto, né, em que o presidente Rodrigo Pacheco remarcou a data, né, concordando com os demais. Então, gente, é o seguinte, tudo isso, né, vai ficar para as 16 horas, para as 16 horas dessa quinta-feira, dia 30 de junho, né? Portanto, a gente vai estar acompanhando de tudo, né? Todos os detalhes. Só lembrar mais uma vez que os senadores
Além de aprovar os R$600 do Auxílio Brasil, os R$120 para o Vale Gás, os R$1.000 para os caminhoneiros, também agora pintou outra dúvida, que é sobre a questão do mês, se vai pagar o Vale Gás todo mês ou bimestral. Está sendo ventilado que vai pagar todo mês, mas agora parece que está tendo a mudança do texto, que vai ser necessário o debate, e aí pode acontecer um mês sim, mês não, como já acontece hoje, só que um valor maior, o valor de média em dobro, né? No caso R$120. Também outras propostas estão sendo apresentadas. Os senadores ainda querem discutir uma emenda apresentada pelo senador Eduardo Braga para liberar aí R$3 bilhões, ou um pouco mais de R$3 bilhões, para um auxílio aos taxistas e motoristas de aplicativo, principalmente para aquelas camadas, os membros que fazem parte do Auxílio Brasil, para terem prioridade. Então, embora alguns parlamentares tenham divergido da iniciativa, o governo abriu a possibilidade de negociação, tá? Outro ponto, lembro que ainda deve ser palco de discussões no Senado, é justamente a distribuição desses R$200, né, para todos os beneficiários do Auxílio Brasil, para chegar aí a bagatela de 600. Há uma dúvida que, se houver celeridade, pode pagar em julho. Se do jeito que está indo aí, ou seja, já nessa quinta-feira, um negócio que era para ter iniciado na segunda-feira, partiu para terça, para quarta-feira teve os debates, agora para quinta-feira, tudo indica que deve atrasar. Teremos 2 votações, além dos debates, 2 votações no Senado, passando, aí vai para a Câmara, do mesmo jeito. Se não tiver alteração na Câmara, já vai para a sanção do presidente Bolsonaro. Se houver sanção na Câmara, aliás, se tiver mudança, alteração na Câmara, aí vai ser necessário votar para o Senado. Então, é bom ficar atento sobre isso, tá? Muito bem, então mais um dia, a gente vai estar acompanhando tudo e trazer aqui os detalhes, deixar você, claro, né, bem informado sobre tudo, tá? Compartilha esse vídeo, dá a tua opinião, compartilha, coloca, quero 600 em julho, quero auxílio de 600 em julho, as mães, que nada foi debatido, o auxílio, o empréstimo consignado, Auxílio Brasil, nada foi nem tocado no assunto, né? Deve ser agora, deve ficar aí para uma nova data, enfim, tudo isso são indefinições e, lógico, a gente fica aí cobrando na expectativa, aguardando esse consenso por parte dos nossos representantes do nosso Congresso. Por hoje só, tá, pessoal? A gente vai continuar acompanhando e, lógico, qualquer novidade a gente traz para você aqui. Estou lá no Instagram, no blog Alex Silva. Se você quiser estar na minha lista de amigos, teria o maior prazer. Vai lá no Instagram, blog Alex Silva. Compartilha esse vídeo, tá? Dá a tua opinião, o que é que você acha? Demora, né? Os debates são calorosos. E o senador, que é responsável, o relator, o Fernando Bezerra, já tem dito. Isso vai ficar para ser liberado em agosto e não em julho. Ele já vinha falando, os debates serão calorosos, ou seja, tá aí, está sendo provado que realmente um opina, outro discorda e assim muda o texto, altera isso. São os nossos representantes, é o trabalho que a gente está acompanhando, tá? Opina, é importante saber o que é que você acha sobre tudo isso. Eu sei uma coisa aqui, queremos Vale Gás de R$120 por mês. Outra coisa, queremos a liberação do auxílio consignado o mais rápido possível. Tem um montão de gente aí querendo empreender, dependendo aí dessa liberação, e nada. Queremos mais vagas, e as mais vagas vão pintar 1.600.000 novas vagas. O governo vai votar num dispositivo para zerar a questão da fila de espera. Só que aí há outra situação. Parlamentares dizem 1.600.000 não é suficiente. Temos mais de 3 milhões de pessoas aguardando, mas os dados do governo dizem que é 1,5 milhão aproximadamente de pessoas na fila de espera, ou seja, é outra novela. Se esse dispositivo for aprovado, então vai zerar a fila de espera. Bora acompanhar isso de perto, ok? Agora sim, estou no Instagram, no blog Alex Silva. Tchau, tchau, pessoal.